Estamos iniciando pela Cultura FM, pelas redes sociais, mais uma edição do Papo Reto. Sou Marcelo Júnior e nós temos a produção de Martini Escritório de Ideias. O nosso convidado hoje é o presidente da Câmara de Vereadores de Irati, Wilson Menon. Prazer tê-lo aqui no Papo Reto, Menon. Prazer é meu, Marcelo, e me coloco à disposição a todos os questionamentos, mandar um abraço aos ouvintes da Rádio Cultura FM, aos internautas que nos ouvem, e me coloco à disposição para os seus questionamentos. Bom, na semana passada nós tivemos uma polêmica na Câmara de Vereadores, em uma sessão em que a ex-secretária de Cultura do município de Irati, a Claudete Bassen, se exaltou um pouquinho na Câmara de Vereadores. Existe um regimento e o qual tem que ser obedecido, independente de quem é e qual cargo ocupa. E naquele momento, o Wilson Menon, ele foi até muito educado. A pessoa um pouco mais nervosa teria chamado a guarda e teria mandado prender a ex-secretária. E nas redes sociais, o presidente da Câmara foi chamado até de machista. Eu imagino que isso me deixou um pouco indignado, Menon. Realmente a gente fica triste por essa circunstância e ter citado a situação de machista. Eu venho de uma criação onde isso não é de forma alguma aceitável. Eu tenho duas irmãs e a minha mãe me criaram de uma forma que eu respeitasse todas as mulheres, mas nesse caso específico não se tratava de machismo, se tratava em fazer com que a sessão da Câmara transcorresse de uma forma normal, que os vereadores dentro dos seus direitos fossem resguardados, que não houvesse discussões, e para melhor aproveitar o que naquele momento os vereadores indagavam, o secretário que respondia pela pasta da Agricultura, o Cláudio Ramos, e infelizmente houve essa situação. Foi uma situação específica onde infelizmente a gente teve que tomar uma posição de pedir para manter o silêncio, a ordem da casa, para que transcorresse a sessão normal. Nessa situação, como você bem citou, existe um regimento interno da casa, existe situações em que realmente o presidente precisa tomar esse tipo de atitude. No artigo 18, artigo 19, ele prevê esse tipo de situação, chegando até o extremo de, em caso de baderna, em caso de extrapolar, pode ser até acionado uma guarda, pedido para ser retirado do local e encaminhado a órgão específico, a polícia civil, alguma coisa nesse sentido assim. Mas graças a Deus isso não chegou a acontecer e a gente conseguiu contornar uma situação não muito agradável, mas era, como diz aquela, era o que tínhamos para o momento. Então, peço desculpas assim àqueles que entenderam de outra forma, mas não é a minha índole. Procuro manter. Você estava presente, você viu as situações que eu tive que levar de uma certa forma. E posso te deixar bem claro, você, Marcelo, estava presente, em momento algum eu fui ofensivo, em momento algum eu fui pejorativo e nem alterou o tom de voz, né? Procurei coordenar as ações da Câmara, mas a circunstância ocorre. Quem está nesse cargo tem que se adaptar a esse sistema. Bom, a secretária de Cultura ela foi exonerada. Os vereadores chegaram a pedir para o prefeito a exoneração da secretária? Não. Isso houve comentários também e eu posso te garantir que da mesa diretora, principalmente do presidente, não houve sequer um telefonema, uma reunião, um ameaço de pedir esse caso de exoneração. Até porque é uma prerrogativa do prefeito. Os secretários são cargo de confiança dele. Não vejo por essa situação que a Câmara interferiu. Lógico que o fato ocorrido houve um desgaste, agregou a alguma outra situação que já vinha acontecendo. Porém, a Câmara de Vereadores não teve nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de procedimento em relação ao Executivo para que houvesse essa exoneração. Isso foi definitivamente do prefeito. A relação entre o Executivo e o Legislativo estava indo muito bem, mas uns tempos para cá essa relação ela começou a ter alguns atritos. E depois desse episódio, ela piorou ainda mais, Menon? Nós temos que trabalhar com certo cuidado. Existem divergências de
administração, de divergências de ideias políticas, de situações que a gente quer o melhor para Irati? Lógico que existe, isso faz parte da democracia. O que precisa ser entendido é que a Câmara, ela é independente, o Executivo também o é, mas eles são paralelos. Para que Irati ande numa situação, se nós tivermos um atrito tão severo em que as duas casas não se conversem mais, quem irá perder não é o prefeito, não é a Câmara, é a comunidade, o cidadão iratiense. Então a gente tem que ter uma relação de educação com todos os órgãos que nos fazem parte. Cordialidade e educação não quer dizer que nós somos submissos a qualquer órgão, são órgãos independentes, mas caminham paralelamente. Nesse sentido de caminhava bem, não, sempre houve discussões, você foi presente de várias discussões que ocorreram, só que chega algum momento que você tem que ponderar o que é melhor para Irati. Não adianta você trabalhar com birra política e esquecer o motivo que te levou a se eleger, que é a credibilidade e a confiança dos cidadãos iratienses na pessoa e no que ela pode oferecer para a cidade. Nós sabemos que o atual prefeito tem uma equipe até certo ponto limitada e alguns membros dessa equipe acabam travando alguns requerimentos enviados pelos vereadores. E a população ela cobra muito dos vereadores. É um fato que está irritando muito a Câmara, presidente? É um fato que nos dá um descontentamento, porque na verdade quando a gente faz algum pedido via requerimento, a gente não está pedindo aquilo para que agrade o vereador. Se o requerimento é colocado é porque alguém nos procurou, alguém pediu para que intercedêssemos em relação àquele caso, ou mesmo o vereador tomou a iniciativa de fazer aquele requerimento, e ele está alertando o executivo dizendo, há uma falha, há um problema a ser solucionado nesse setor, nessa pasta, e nessas ruas especificamente, ou alguma coisa assim. Então, se a gente está apontando, e vamos ser realistas, o vereador é o para-choque de toda a administração, porque é muito mais fácil você encontrar um vereador na rua, um vereador andando, do que um secretário e o prefeito. Então a gente tem mais contato com o povo, e eles nos trazem os pedidos e nós fazemos o executivo. Quando não é atendido esse tipo, eles não estão deixando de atender o vereador, eles estão deixando de atender o cidadão iratiense. E isso nos constrange, porque esse mesmo cidadão que a gente encontrou para fazer o pedido, ele vai dizer, viu, você não solucionou o meu problema. E infelizmente a Câmara de Vereadores não tem o poder de execução. Ela não pode mandar fazer, ela não vai e determina, viu, eu quero que faça isso. É isso que nos deixa chateado. A gente tenta intermediar essa situação para que eles solucionem o fato ocorrido ou aquele problema que está lá. Isso não tem sido muito atendido com carinho pelo Executivo. Isso faz que muitos vereadores fiquem um pouco descontentes, porque no outro dia ele vai sair na rua e vai encontrar essas mesmas pessoas e elas vão dizer, viu, você não fez nada. E na verdade ele fez. Nunca na história de Irati se fez tanta publicidade. Por exemplo, em 2014, foi gasto em publicidade um valor acima de R$975 mil, quase R$1 milhão. Ô Vils, qual é o comportamento da Câmara de Vereadores com relação a esse gasto exorbitante do Executivo com relação à publicidade? A grande questão é a seguinte, eu também não concordo com a forma que está sendo levado a situação de divulgação da imprensa. E vou te dizer por quê. Eu não acredito que para você ser e fazer um bom mandato e mostrar para a população da cidade onde você vive, você precisa fazer uma propaganda numa rede televisiva, na RPC. Ela vai abranger todo o estado. Você tem que solucionar, você tem que mostrar para o teu cidadão, mostrar a credibilidade que você está trabalhando, gerando. Precisa mostrar o que você está fazendo? Exato. Mas não em excesso. Você tem que fazer de uma forma que seja comedida. Então, eu acho que houve algumas situações de excesso de gasto em relação a essa pasta. Não precisava tudo isso para você divulgar alguns trabalhos que estão sendo feitos. Existe hoje as nossas imprensas locais, rádios, a própria internet, o teu próprio programa atinge várias pessoas
e num custo infinitamente menor. Não precisa esse tipo. Nós vemos assim algumas relações e até jornais fora de Irati publicando algumas coisas da atual administração. Então eu não concordo com isso realmente. A gente vai ter que dar uma reformulada nessa questão do PPA e da LOA para o próximo ano. A gente, num primeiro momento, colocou um voto de confiança em relação a que fosse bem gerenciado todo o valor do ano anterior, e eu acredito que ele não fluiu da forma que a gente queria. Nós temos um álbum de figurinhas que está sendo distribuído. A ideia é genial. Você troca o cupom fiscal pelo álbum, incentiva a pessoa a pegar o cupom fiscal, vai gerar mais renda, vai se cobrar mais imposto, não teremos tanta sonegação. É bacana a ideia. Mas o problema é que nesse álbum ilustrado tem muitos erros, inclusive com o nome errado da dona Noca, que o verdadeiro nome é Rosalina Cordeiro de Araújo, não Rosalina Gonçalves Cordeiro. A história do Hospital Velho, Hospital São Vicente de Paulo, está errado. A padroeira de Irati, que é um erro absurdo. Isso não é uma questão apenas religiosa, isso é uma questão cultural e histórica, você saber o nome da padroeira da cidade em que você reside. E o curioso é que estão ensinando errado às nossas crianças, e esse álbum está circulando e não foi recolhido ainda, Wilson Menon. Qual é a tua opinião a respeito deste tema? Bom, deixar num primeiro momento específico a seguinte forma: não passou pela Câmara uma análise desse álbum. Supostamente as secretarias, tanto que se você pegar nas contracapas, você vai ver as secretarias responsáveis e as pessoas que colaboraram. Não passou pela Câmara, então a gente não tinha como ver esses erros. Mas você tem razão, isso é um descalabro. É inaceitável você colocar a história da tua cidade num álbum de figurinha de uma forma errada. A gente está tentando ver, e isso já foi um pedido do vereador Antônio Celso, o álbum completo para que a gente tenha acesso a todas as figurinhas e a toda a forma escrita, porque só ali a forma escrita a gente não consegue ter, como você já teve da Santa Casa, que houve o erro, para que a gente possa tomar algumas medidas. Ser recolhido o álbum, averiguar quem errou, de que forma vai ressarcir isso aí aos cofres do município. Se foi um erro de uma determinada secretaria ou alguma coisa, mas é inaceitável você ter um erro grotesco dessa forma. Inaceitável também são as propagandas políticas nesse álbum, como cascalhamento no Monjolo, melhorias em parques da cidade. Isso não tem o mínimo cabimento. Wilson Menon, você é pré-candidato à Prefeitura de Irati? O PMDB, eu tenho trabalhado como presidente do PMDB, eu tenho trabalhado de que forma que nós tenhamos um candidato a prefeito na próxima eleição. Se o grupo achar que o meu nome está compatível a disputar uma eleição para prefeito, lógico que eu me colocarei à disposição do partido. A gente sabe que existem outros nomes, mas lógico, gostaria de poder exercer o cargo de prefeito, administrar e gerenciar Irati da forma que eu acredito que precisa ser feito, da forma que eu quero que fique para os meus familiares, a minha família, todos os empreendimentos, 99% dos empreendimentos estão em Irati. Então eu quero que Irati cresça, eu quero que Irati desenvolva, e se eu puder estar gerenciando, administrando essa pasta, lógico que seria uma honra para mim poder exercer, mas isso compete a ter uma convenção partidária, o nome ser aceito e ter uma aceitabilidade da população em relação a essa candidatura. Bom, nós sabemos que você tem essa pretensão, e todo político ele quer crescer, evidentemente. Mas o que faz você a ter esse merecimento, caso isso aconteça? Olha, eu venho de um período político, de um amadurecimento político, de uma família aqui, na qual uma família de comerciantes, de empresários que estiveram em Irati. Eu trabalhei durante 24 anos da minha vida e me orgulho muito disso como garçom na churrascaria. Eu era pequeno, trabalhava como garçom, atendia as mesas, aprendi a conviver e fazer
a parte de comércio ali dentro, de estar servindo as pessoas, de estar ajudando. Isso faz com que eu tenha aprendido a parte empreendedora do sistema. Logo após eu me formei em odontologia, estou exercendo a minha profissão ainda com dignidade, e já nessa questão já venho tendo um grande e vasto conhecimento político para que também possa ser. Então eu acho que isso leva o meu nome a ter uma perspectiva de pleitear esse cargo, e creio que não tem nada que desabone o meu nome em relação a uma possível pré-candidatura. Agora o tempo vai dizer se nós seremos candidatos ou não. Tá certo. Wilson Menor, obrigado pela tua participação aqui no Papo Reto. Eu que agradeço, me coloco à disposição de todos os cidadãos iratienses para qualquer questionamento. Tenho muito a agradecer a você de nos ceder esse espaço para que a gente possa estar conversando com a população iratiense, estar colocando parte do que a gente pensa num espaço de tempo considerável, porém nós poderíamos ficar horas e horas conversando a respeito disso, mas do fundo do coração eu agradeço a você, Marcelo, e um abraço a todos os cidadãos iratienses. Final de mais uma edição do programa Papo Reto, apresentação de Marcelo Júnior, a produção de Martini Escritório de Ideias. Próxima edição na sexta-feira. Até lá, obrigado.